noite demais aqui, maior energia. E o tema que nós vamos falar esta semana é um tema que está muito assim recorrente na mídia, infelizmente, porque não é um tema bom de se falar. Né? O motivo, né, que traz a gente falar dele, na verdade, não é bom, que é a questão da maioridade penal, dessa questão de diminuir a maioridade penal. E essa frase até causa um pouco de estranheza, como assim, diminuir a maioridade penal. A pessoa, em vez de se tornar maior com 18, se tornar maior, por exemplo, com 16. Então, é a redução da maioridade penal. E é isso que me traz aqui hoje. Muito obrigada por me receberem aqui. Já agradeço também ao Pedra, diretor, a Thaís, que trabalha aqui com vocês, que é muito minha amiga. Tá? Muito obrigada. E vamos começar, gente, falando sobre o tema que nós começamos falando na hora que eu cheguei aqui, que é a questão assim, por que falar desse tema? O NIEC está promovendo um debate sobre esse tema, que foi, eu até vi isso no Facebook, foi isso que me trouxe aqui. Eu pensei, poxa, que bacana eles criarem esse debate, então significa que está todo mundo muito bem informado e cheio de opinião sobre o assunto. Então eu quero ouvir muita opinião de vocês e eu tenho certeza que o pessoal daí de casa também vai ser muito importante para eles, porque as opiniões não são as mesmas, às vezes concordam, às vezes discordam e o pessoal de casa se identifica com isso também, ok? Então vamos começar falando por que falar disso. Por que o NIEC está desenvolvendo um debate sobre isso? E aí? Além de ser um motivo que, além de ser um fato que está sendo noticiado, é uma coisa que envolve todos nós. A idade entre todos aqui é essa idade, 16, 17, 18 anos. E é um tema que vai envolver muitas coisas, muitas pessoas, e ele traz muitas consequências. Além do fato também que esse tema ele desencadeia outras situações, outros temas. Quais? Como habilitação para menor, como se o país, como se a Constituição teria suporte para... As cadeias teriam suporte para suportar, para ter essas pessoas, esses adolescentes. Dentro desse tema a gente consegue encontrar vários subtemas, sim, como por exemplo também a questão do emprego, do que causa um adolescente a cometer delitos, violência, né? Então eu queria que a gente falasse dessa questão. Alguém aqui tem já a opinião formada se é contra ou a favor dessa questão da mudança da maioridade penal? Vocês têm a opinião de vocês? Creio que sim. Então me dá aí a opinião. Quem vai falar? Você passa pra cá, o microfone. Eu sou a favor pela diminuição da maioridade penal. Pelo simples fato aí de, como se diz, para estar desencadeando outras situações, como o voto obrigatório, a habilitação, emprego com carteira assinada e etc. E, como se diz, no meu ponto de vista, a maioridade poderia nos ajudar também nas carcereiras, que é para diminuir o volume que acaba acumulando nessas carcereiras, né? Você está falando que esses lugares, exatamente, que os menores vão? Exatamente. Como se fala, os meios de reabilitação, né? Porque muitas das vezes os jovens acabam cometendo delitos por não terem direitos, por não ter emprego, não ter, como se diz, oportunidades. Então acabam indo para a vida do crime para achar um meio de, como se diz, de ter o que fazer, exatamente. E aí, vocês? O que vocês acham disso? Deixa eu falar. E aí? Pode passar para cá? Isso. Eu também acho que eu sou a favor, sim, pois muito aqui no Brasil, em si, tem muitos jovens adolescentes que são corretos. Muitos estão afirmando que a cadeia no Brasil, o sistema prisional brasileiro, não vai aguentar tantos jovens, porque muitos pensam, mas muitos vão para a vida bandida, igual meu amigo disse, porque é falta de oportunidade, que o governo em si precisa investir mais nos seus jovens. E as meninas? O que as meninas acham disso? Porque a gente é engraçado, mas não sei se todo mundo concorda. Pelo que eu vejo, a maior parte dos adolescentes que cometem crimes são homens, são meninos. Ou eu estou errada? Não. Não que não tenha meninas que cometam, mas a maior parte é menina. Alguém tem alguma opinião? Por que os meninos são mais revoltados? Na minha opinião, os meninos são mais revoltados porque ele pede emprego, não tem.
Algumas meninas, muitas de menores, se prostituem, porque não tem emprego para elas, que não é uma lei americana. De menor faz o que paga pelo que faz. Aqui não. Aqui fica 45 dias preso, sai, volta a fazer o que faz de novo. E muitas meninas, vocês não podem ver elas ali assaltando, mas vocês vê muito na beira de pistas, prostituindo para ganhar dinheiro. Que é uma coisa assim, muito triste para os de menor, entendeu? Entendi. Então, por não poder trabalhar, por não ter emprego, comete um delito, rouba ou acaba indo fazendo coisas até mais sérias e as meninas cometem um pecado com elas mesmas, um crime contra elas porque mesmas não tem emprego para poder se pra sustentar. eles. E porque precisa ajudar em casa, não precisa, gente? Precisa. A maioria das pessoas... O governo investe muito em educação. Não precisem, outros precisem, mas a realidade das pessoas que vocês conhecem, não é que a maioria, que muitos precisam de ajudar com alguma coisa em casa, né? Então, como é que faz? Qual é a alternativa? Como é que vocês fazem, por exemplo? Quantos anos vocês têm, a média? 16, 17. Vocês não podem trabalhar ainda? Não. Nem todo serviço aceita de menor. Nem todo lugar aceita. Aí qual é a alternativa? O que vocês fazem? Faz o que pode. Igual assim, muitos aqui no Brasil mesmo, eles não, assim, muitas empresas não aceitam de menor. Tem até vários programas assim, como o Menor Aprendiz, a própria Guarda Mirim, que, sim, ajuda o jovem, mas, tipo, ajuda 2, 3, mas fica 100 do lado de fora desse programa. Muitos também, eu acho que o governo devia investir, assim, mais em educação, mais em saúde, que no Brasil está precisando. Mais em educação, né? A gente está aqui na escola e falando isso. O governo, ele tem um sistema de educação muitas vezes muito injusto, né? Tem uma questão aí das escolas públicas, tem um esquema que não pode reprovar, existem umas coisas aí que são bem duvidosas na questão, será que isso leva realmente as pessoas para frente? Então, no caso, vocês votam, se pudesse votar, vota na menoridade da questão do trabalho, na maioridade reduzida na questão do trabalho. Vocês acham que acima de quantos anos uma pessoa pode trabalhar? Com 16 anos. Pode aceitar um menor no serviço? Com 16 anos. Antes não. Vocês acham que é errado? Porque mais ou menos... Alguém acha que pode começar antes fazendo alguma coisa? Mas antes de ter o serviço, acho que tinha que investir em alguns cursos para os menores, deixar nessa idade. Peraí, você tem que falar no microfone isso. Pelo simples fato também, porque 16 anos eu acho que é uma idade boa, porque muitos alunos estão aí por volta aí do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Então já tem uma base aí de tudo e tem uma consciência fixa que, como se diz, não poderá afetar ele no ensino. Então, assim, um aluno no ensino fundamental não se desvalorizando, às vezes ele pode ter uma dificuldade ali para estar envolvendo o emprego e o ensino, né? Mas uma idade de 16 anos, sim, pode ser uma idade considerada para a contratação aí dos jovens nas empresas, não como menor aprendiz, assim, mas como profissionais qualificados. Ser tratado como outros profissionais da empresa. Olha, de acordo com a opinião da Daí, eu acho o seguinte: se o menor pode matar, pode roubar, não é preso, igual a Mayara falou mesmo, fica 45 dias, depois sai e volta a fazer a mesma coisa, por que ele não pode trabalhar, não pode ter uma carteira assinada? Então eu acho isso muito injusto, sabe? Eu acho que deveria, tipo assim, abaixar sim a maioridade penal, porque é igual, tá muito difícil hoje em dia, né? O jovem mata, rouba, se prostitui e não pode trabalhar, não é digno de ter uma carteira assinada. Eu trabalho, sabe? Aí de acordo com a Luciana tem a FUNCIM, que orienta, que auxilia. Mas igual, eu acho muito injusto isso. Então eu sou a favor, entendeu? Pois é, aí então, isso eu acho que é muito interessante. Que Sim. assim, você reduz a maioridade penal, mas reduz também a maioridade do primeiro emprego, né? Você poder arrumar mais cedo. Agora, por exemplo, esse menino que se falou muito, infelizmente, agora na mídia, que matou um senhor, um ciclista, um médico, que estava lá pedalando na lagoa no Rio de Janeiro com faca, estaqueou para roubar a bicicleta. Esse menino tinha 15, então de qualquer maneira ele não poderia trabalhar se fosse com 16. Ele não começou com 15. E aí, né, o que fazer? Alguém tem uma opinião? O que fazer com essas crianças? Passa pra lá, depois eu passo pra cá. Eu acho que deveria ter mais as coisas para os jovens a fazerem, por causa que ficam muito na rua. Podia abrir uma instituição assim como a FUNCIM, que poderia ter mais umas coisas dessas nos bairros,
Então, nisso, não ocupa muitas coisas os jovens, por isso que eles ficam mais na rua. Às vezes, assim, eu tô indo para o FUNSIMI, eu vejo aquela pessoa ali na pracinha, na rua, e na hora que eu volto, ela está no mesmo local. Eu acho que poderia ter mais coisas para fazer, em vez de ficar ali na rua. Interessante. Agora passa ali para os meninos. Que nem assim, ela citou o exemplo da FUNSIMI, que é uma instituição de programa de trabalho aprendiz, que incentiva o jovem a estar buscando um emprego ali desde o início ali, desde como fala, deu o primeiro emprego ali e está incentivando ele ali a estar procurando ali realmente o trabalho. E o governo, o que ele deveria estar implantando? Projetos sociais para estar incentivando o jovem a não buscar violência, sim buscando mais a educação, buscando convívio. Então, assim, não buscando assim só esporte, mas sim artes de lazer, cultura, programas sociais, palestras, essas coisas. Então, assim, o governo deveria investir mais na educação do que como se diz, do que punir. Porque punir não vai adiantar nada. Esse jovem de 15 anos aqui acabou assassinando, dando facada, né? Esse senhor, não vai adiantar nada com ele tem 16 anos. Então, assim, baixar a maioridade para 16 anos vai ajudar muito, mas os 16 vai ser punido, mas os de 14, de 15 anos vai cometer o crime. Então não vai adiantar. Se fosse olhar assim, a maioridade iria baixar para 16, para 15, 14, e aí ia. Então, assim, o jovem ele poderia ser punido, tal, mas não vai adiantar. Ele deveria ter uma educação, uma base construída ali desde como se diz, da infância mesmo. O governo deveria investir nisso, como se fala, parar ali e pensar, falar, opa, esse jovem aqui, ele vai completar 16 anos, vai completar 15, mas nesse período, o que ele vai fazer? Então, assim, preparar para ocupar a mente dos jovens. Acho que a escola seria um lugar interessante. Exato, porque a escola também você vê que não tem uma estrutura bem, assim, tem uma estrutura boa, mas não está sendo tão investido. Então, assim, investir mais para estar ocupando a mente dos jovens, para estar evitando, estar seguindo um caminho irregular.